Grande polêmica. Tem o tim contra e o tim a favor. Por que que o advogado estuda por 5 anos e tem trocentas milhões de boa, né? Trocentas milhões de faculdade de direito e tem que ainda prestar ordem para advogar? Você só vai me botar na saia justa, né? Isso é legal a gente falar, porque Eu vou comer, eu não vou responder. vai sim, porque tem duas alternativas. Ou mantém a prova da ordem como um filtro ali para os advogados. Não é preguiçoso, porque eu acho o sistema de avaliação da ordem ultrapassado. Essa é a minha opinião. Porque o advogado ele tem que ter uma boa oratória, ele tem que saber outras coisas sobre o mundo Antigamente a fase era oral. de advocacia. A Tem segunda fase era oral. Sim, mas não tem mais. Isso na década de 90, começo de 90. Sim, mas não tem mais. Até. Mas ainda assim, a prova oral é para testar, a pessoa testa exclusivamente o conhecimento decorado, ela não testa o poder de oratória, a tese, não tem isso. A saída do advogado, né? A saída rápida. Né? Exato, o jogo de cintura. E isso acaba causando com muitos advogados que fogem da ostentação oral no tribunal. Eu sou uma que adoro uma sustentação oral. Os juízes olham para mim e falam, ai meu Deus, lá vem ela. Lá vem ela. Ou melhora a avaliação das faculdades de direito para licenciá-las e permiti-las funcionar. Coloca esse filtro antes ou depois da faculdade? Olha, eu vou te falar que o que tem de bacharel represado por conta de não passar no exame da ordem, eu acho que eu vou falar uma besteira que eu acho que o número de inscritos dobraria. Para não falar, triplicaria. É muita gente represada. O quê? Se não existisse o exame da ordem. Uhum. Tem gente represada por conta do exame da ordem. Mas não tô falando que isso é bom. Tô falando que isso é bom. Tô falando que tem muita gente represada. Sim. Agora, eu acho que tem um pouco das duas coisas. O exame da ordem, ele se faz necessário. Eu sou um defensor, tá? Eu sou um defensor e o que eu percebo nas entregas de carteira? A gente bate um papo com o jovem não de idade, muitas vezes é uma pessoa já de idade, mas o jovem de carteira. Advogado iniciante. Advogado iniciante. Ele, até aquele momento, ele era contra o exame da ordem. Depois que ele passa a defender. Aí eu aguço. Mas por quê? E essa que é a questão. Primeiro que, de fato, você tem que ter um parâmetro que eu acho que o MEC tem que fazer mais a parte dele. Não vou jogar essa responsabilidade para a OAB, porque não é a OAB que autoriza um curso de direito. A OAB pode fazer a política para forçar alguma coisa a melhorar esse critério. Isso a OAB faz muito. Usando o exemplo da tua faculdade, a Direito de São Bernardo, que é um patrimônio nosso. Eu não sou aluno, não fui aluno da Direito de São Bernardo, mas eu me considero um patrimônio como nosso, como munícipe. Uhum. E ela ganha o selo. Ela ganhou de novo esse ano. E ela ganhou... Nossa, ela tem muita coisa. Se você for visitar o diretor, na sala do diretor da faculdade, tem vários selos, que é a OAB dando aquele selo, a OAB, o Conselho Federal, de uma das melhores faculdades, reconhecida pela OAB. Sim. Então, quantas tem esse selo? Puxa, pouquíssimas, vai. Acho que, sei lá, 2 ou 3 dezenas de faculdades. Falando do âmbito nacional. Então, infelizmente, o exame da ordem acaba a OAB puxando essa responsabilidade para melhorar o nível um pouco de quem está saindo para o mercado de trabalho, coisa que as faculdades não fazem e coisa que o MEC também deixa a desejar. Mas eu tô ouvindo dizer que uma faculdade de medicina vai passar a ter isso. Então, é por isso que eu tô falando. Já tem a residência, né? Mas vai ter prova, mesmo. Né? Mas vai ter mesmo. Entendeu? E de fato, eu não duvido. Mas você acha que esse sistema de avaliação é eficiente? Não. Eu acho o seguinte, eu acho que a questão da oratória tem tudo a ver. Acho que o advogado, a primeira coisa que ele não pode é ter medo da oratória. E tem que ser preparado nos seus 5 anos de faculdade. E talvez, em vez de você fazer, já que você tem uma primeira fase, que são os testes, a segunda fase, que é a peça processual, poderia ter um mix. Em vez de dissertativa e a peça processual, poderia ser a dissertativa oral
e a peça processual para ver se você faz alguma coisa nesse sentido, se você sabe qual é a peça, fundamentação jurídica e tudo Sim. mais. Eu acho que há algo que pode ser melhorado. Desde que Tivemos esse prepare os problema na alunos, última né? prova de ter vazado, antes da prova vazou qual era a peça. Ah, é? Isso Não aqui vi. até tá uma informação, você me permite? Eu até vou ver Claro, no lógico. Insta da OAB se tá lá fácil. Ah, na minha época falavam que esse tipo de coisa acontecia, mas é incrível. Quando é comigo, nunca acontece, não vazava nada. Eu fui na Comigo também sorte. não. Eu fui sempre de dificulta. Eu vou te. Foi Não num tá, ano não tá super enchendo aqui que eu tô com um fogo. pouco sinal, mas. Quer conectar no Wi-Fi? Não, depois, enquanto eu vou falando, enche, porque tá tentando aqui, tá na manivela. Mas vazou, né? E claro, a OAB não tem nenhuma relação com isso. É a GV, né? Que aplica a É, a prova é a GV. GV. Então, enfim, eu acho que tudo tem que ser melhorado. Não existe nada que não seja passível de melhorar. O exame da ordem é uma dessas coisas. Eu acho que é É, porque a uma das situações. pessoa, o aluno, Encheu. o aluno que vai fazer a OAB é porque ele quer de fato advogar. E advogar é fazer oratória, é sustentar tese. Ah, eu não quero advogar, eu quero a área acadêmica. Beleza, podia ter outras vertentes. É que hoje só existe advogar ou concurso público. Tinha menina na minha sala que era Bolsa Mérito, que chegava na OAB, não passava nem ferrando porque passava mal, vomitava. A pressão não trabalhava a favor dela. Cruel. Isso não significa que ela não sabe o conteúdo. Isso é complicado. Eu peguei uma amiga minha que pegou essa situação mesmo. Ela era a primeira da classe. Ela era a primeira da classe e ela não conseguiu passar no exame da ordem. Porque aí já entra o psicológico. Entra. Entra o psicológico E lá nos total. Estados Unidos, eles fazem a avaliação do aluno. Eu acho que isso deveria existir desde o começo, tipo, Um o processo histórico para seletivo você. ser trocado, o aluno ele vai ser avaliado para entrar na faculdade, porque muitos alunos ali já barraria porque pensam uma coisa que a faculdade não vai dar, que não é aquilo, ou que não tem o perfil que precisa Ou para aquela o tempo carreira. para dedicar, né? Porque Tudo. o direito, pelo menos no meu entendimento, o meu salto de que eu consegui mesmo, eu senti que eu conseguiria no 6º ano estar preparado para advogar, a gente nunca sente. Mas eu falei, eu consigo arriscar advogar depois que eu peguei minha carteira, foi graças ao meu estágio. Não foi por conta da minha faculdade. Eu te dou certeza disso, Isso que você porque... teve sorte no seu estágio, né? Porque o meu estágio eu ficava trocando grampo enferrujado. Então, isso é uma pena, porque e exatamente isso. Mas eu tive muita sorte. A princípio eu achei que fosse azar, mas eu tive muita sorte, porque o advogado que eu fui trabalhar era um grande escritório, doutora Luísio, um beijo, um grande abraço, doutora Luísio. Ele era um grande escritório e ele viajava, claro, não era toda hora, mas quando ele viajava mesmo. E só tinha estagiário. E a gente ficava lá, elaborando inicial, elaborando defesa, apagando incêndio, apagando incêndio. Eu Segue em faltava... tiroteio, né? Sério, eu faltava na faculdade para ficar no escritório. Então, assim, era uma loucura. É praticamente um advogado já. Sim. Então, isso me deu uma base. Mas, por exemplo, eu não tinha ideia de como cobrar, porque ele nunca atendeu um cliente comigo. Sim. Então, eu não sabia atender cliente. Eu recebia a ordem dele para peça processual e tudo. Mas, Luiz, até foi bom isso também. Porque você foi se formando advogado aos pouquinhos. Eu saí da faculdade sem ter estagiado num lugar que prestasse Aí é terrível. parte material, não sabia cobrar meus honorários e metia as caras de abrir meu escritório sem estagiar para outros, porque eu não acreditava na categoria. Por isso que eu falei, nós somos extremos. Então, mas é complicado. isso, é a tua... É o que caiu no teu colo, né? Uhum. Você não... É o que forma a gente, né? Carregou? Carregou. Não, o que tá dizendo aqui, 12 de dezembro, o presidente do Conselho Federal da OAB e o coordenador nacional do Exame da Ordem Unificado, CONEOR, e a Comissão Nacional do Exame da Ordem, Conselho Federal da OAB, comunicam a todos os interessados que, diante de informações na noite de ontem, 11 de dezembro, então isso daí foi postado nesse dia, possível vazamento do tema da prova prático-profissional na área jurídica do tema de direito do trabalho. Do Olha a minha área, 36º. por que isso não acontece no ano que eu fiz? Mas acabou, eles apuraram, porque essa informação que tinha, mas agora que chegou para mim, foi mantido, eles estavam achando que ia anular a questão do vazamento,
Mas não, eles não anularam. Eu acho que aí, isso daqui foi uma nota do Beto Simonetti, o presidente do Conselho Federal, mas foi mantido, então. Foi mantida essa prova. Mas eu tenho certeza que o índice de reprovação vai ser enorme. Por quê? A peça, me falaram que foi um mandado de segurança. Na área do trabalho, eu vou te falar, eu milito na área do trabalho, eu faço empresa. Mas eu perguntei para os advogados os professores, até o tesoureiro da nossa 39ª subseção, Tiago Menegaldo, ele é da área do trabalho mesmo. Falei, você já fez alguma peça, algum MS em trabalho? Nunca. Eu também nunca fiz. Então, quem que vai pegar? Porque, pô, é fácil você identificar. Fulano foi demitido com justa causa. Pô, reclamação. Ah, vou pedir a conversão de justa causa para sem justa causa, artigo tal. Meu, tá lá. Você vai errar um inciso, alguma coisinha, faz parte do jogo, mas o grosso tá lá. Agora, você diagnosticar um MS... Então, é complexo. Em trabalho, Olha, eu vivi uma coisa, eu Luiz, nunca vi isso. eu acho que você também dificilmente foi visto, porque na época que eu fui participar da audiência, a sala encheu e depois vieram me falar que é porque saiu fofocaiada que ia rolar a audiência naquele dia, um monte de gente quis ir ver. Você acredita que eu consegui que uma decisão civil bloqueasse, penhorasse o rosto dos autos trabalhistas? E isso é muito raro também de se ver, porque são dois mundos que não se bicam, né? A juíza trabalhista tem a verba privilegiada, não deixa nada O contrário é fácil acontecer. o contrário é fácil. Mas o inverso não. E eu consegui porque a indenização civil tinha a ver com a relação do trabalho. Tanto que quando foi para correr o recurso, eu pedi para transferir para a juíza trabalhista. E ela só acatou, e ela marcou o dia que ela ia acatar, avisou meio mundo de advogados que tinham já tentado fazer isso e não tinham conseguido, para ir assistir a audiência. Foi um maior show de lambança. E eu consegui atrelar na mesma audiência a condenação criminal da menina. Então ela participou da audiência e saiu de lá presa. Olha. Mas imagina se sair isso numa prova da ordem. A gente que advoga há um tempo já é raridade. Imagina isso numa prova da ordem. E verdade, eu já fiz esse pedido para uma vara civil para penhorar o rosto dos autos no trabalho e foi indeferido. É raro? Não, porque ali a relação tal, que você comprovou muito bem essa relação. E nem só comprovou, eu sou chata. Essa correlação. Eu sou muito chata, Luiz. Porque eu não tinha relação alguma. Eu penhorei porque eu tinha um crédito com ele, mas o dele era oriundo de trabalho. Ele falou, não vou penhorar. Vou penhorar porque... Não, tinha relação. Na época eu tentei entrar com todo o processo civil pela trabalhista, eles recusaram. Então teve tudo isso que entrou na argumentação. Do tipo, eu tentei tocar por aqui, não rolou. Fui lá pro civil e tentei abarcar. E esse caso ainda foi de um cliente que tinha tido uma advogada que tinha perdido o caso. E ele só estava tendo que pagar na trabalhista por conta da revelia. Olha. Revelia, para quem não sabe, é quando a empresa ela é acionada num processo, ela tem um prazo para se defender. E se ela... Isso não só o processo trabalhista, tá? Processo civil também. O réu, quem foi acionado na justiça, tem um prazo para se manifestar. Se ele não se manifesta no prazo, é considerado confissão os fatos alegados pelo autor. Ou seja, as provas produzidas têm que ser consideradas. O juiz não pode mais fechar os olhos e falar assim, não, é tudo ganho. Antigamente era assim, né? Agora não, ele tem que analisar as provas. Só a matéria de defesa que não. Aí sim o advogado tá lá como um cone, porque ele não vai poder fazer nada. Não vai fazer nada. Ele vai estar lá e deve estar mesmo, porque isso também é muito importante, viu? Às vezes, voltando a falar sobre questão disciplinar, às vezes você tá lá, mas o teu cliente não chega. O advogado acaba não entrando na sala. Errado, porque parece que os dois faltaram. Então, seu cliente está lá, foi avisado, você cumpriu o teu papel, mandou um WhatsApp, você tem um telegrama, você tem uma troca de e-mails em que ele foi avisado? Tem. Ele não cumpriu a parte dele, você tem que cumprir. Vai lá e faz o juiz, consta meu nome em ata. Você não vai fazer nada, você é mero vaso, mas você vai mostrar que você estava lá. Então, ele não vai poder falar, eu não fui avisado. Você vai ter o comprovante da informação, Você se protege. E você também, além de tudo, você fala só, e eu estava lá. Além de você ter sido avisado, eu estava lá. Eu cumpri o meu papel. Exatamente. Então, isso é importante também.